Bom, boa pergunta, né? O que é comer a ceia do Senhor indignamente? Para termos essa noção, a base, nós temos que interpretar a Bíblia, né? A Bíblia, ela por si, ela se interpreta. E o que é usado muitas vezes é um texto fora de contexto. O que é passado em muitas igrejas? Que comer a ceia do Senhor indignamente é uma pessoa que se batizou, é uma pessoa que está em constante comunhão com Deus e ali caiu por causa de um pecado, um determinado pecado, algo ruim, e assim, se ela cear, ela vai morrer, ela vai pecar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Mas se nós pegarmos o contexto, o que Paulo estava falando ali, de comer a ceia indignamente, era porque eles participavam de um banquete. E aqueles que estavam mais ricos traziam muitas coisas. Aquele que não tinha comida para trazer, quando ele chegava, os ricos que trouxeram as comidas já estavam comendo tudo e não deixavam para aquelas pessoas mais necessitadas. Então Paulo diz, olha, quando vocês estão se ajuntando, não é para a glória de Deus. E depois ele fala, olha, vocês se quiserem fazer isso, vocês farão para a glória de Deus, faça uma santa ceia como Jesus nos ensinou. Porque eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Versículos 23 e 24. Só que, na verdade, não é um ato pecaminoso que Paulo está falando. Claro que eu não estou dando legalidade à pessoa pecadora, ou que está num constante pecado, né, participar da ceia. Mas, enfim, se nós pegarmos nesse mesmo capítulo de Coríntios, capítulo 11, o versículo 33, fala assim, ó: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenarei quando for ter convosco. É o capítulo 33, o versículo 33 e 34 do capítulo 11, tá bom? De 1 Coríntios. Então, não coma a ceia do Senhor indignamente. O que Paulo queria falar não era uma pessoa que está em pecado de uma forma, olha, eu soltei uma mentira ontem. Eu tenho... Porque, sabe, irmãos, claro que nós temos que participar da ceia buscando sempre o arrependimento. Mas o que Paulo queria falar nesse contexto de Corinto não era sobre um pecado externo, algo fora, mas ele estava falando desse pecado da gula, esse pecado da avareza, das pessoas estarem comendo, da falta de misericórdia, né? Das pessoas estarem comendo tudo que levavam e os pobres necessitados, quando chegavam para cear, não tinha mais comida. O contexto de Corinto era isso que Paulo queria se referir. Até porque ele fala que aquele que comer indignamente. E eu pergunto a você, quem é digno? Quem é o ser humano que é digno de participar da ceia do Senhor? Ninguém. Tudo é graça de Deus, tá bom? Então, se você estiver em pecado, peça perdão a Deus, arrependa-se de seus pecados e ceie, tá bom? Mas com a consciência que mesmo limpo de todo pecado, você não é digno de estar ali. Você está ali porque é graça do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida.